Bom, então, voltando agora, né, aula 9, depois, só para recapitular quem esteve, quem está seguindo o curso de lote, né, nós tivemos a aula 6, 7, 8, dadas pelo Léo, né? Então, as aulas 6, 7, 8 foi a letra de 6, 7 e 8, foi o estudo da eletrodinâmica não linearidade. E você fez de forma sempre geral, né? Deixando sempre o lagrangiano aberto, né? Não linearidade de forma geral. De forma geral. De forma geral, que o Léo especificou em um lagrangiano, se não foi Cornifel, Euler, Heisenberg, um lagrangiano não linear qualquer. Ele trabalhou sempre assim, com um lagrangiano L, que depende dos invariantes F e G. Então ele trabalhou sempre dessa forma, sem especificar quem é o lagrangiano, deixando o lagrangiano mais geral possível. Levando aos quadrados. Isso, botar tudo. Aí ele fez as expansões aqui em termos de um campo de fundo. Então, quer dizer, foi uma coisa tratada de modo geral. Quer dizer, nessas aulas aí do Léo, ficou em aberto qualquer eletrodinâmica não linear, a gente pode pegar os resultados dele e a eletrodinâmica que a gente quiser, a gente joga ali, desde que essa eletrodinâmica seja escrita em função do F, ela tem que depender exclusivamente disso aqui e do dual. Esse outro termo aqui, que é o menos um quarto do F efetivo. Então, está pegando isso aí. Se você tiver um lagrangiano que depende exclusivamente disso, do F e do G, vale tudo. Agora, é claro, a gente quer, por exemplo, ter um lagrangiano que dependa do potencial, Maxwell Chern-Simons, assim, alguma coisa já não entra. Tem que depender só dos invariantes, né? É essa a discussão que a gente está fazendo. A gente, em geral, nesse sentido. Só em termos de A. Não em termos de A. Quer dizer, em termos de F, mas depois a gente... Só com o campo lá. Só com o campo. Só com um campo, exatamente, né? De forma geral. O Léo trabalhou desses lagrangianos aqui em geral. Só apenas um campo de Gibbs, exatamente, como for as aulas do Leonardo. A gente tinha parado... Essas lagrangianas são chamadas efetivas para tudo geral? Não são chamadas de lagrangianas efetivas, não. São chamadas de lagrangianos não lineares. Elas podem ser obtidas, assim, claro, em alguns casos, como é o caso para Euler Heisenberg, é um lagrangiano efetivo. Você pode pensar no Bornifeld também como um lagrangiano efetivo, mas nem todos são efetivos, não. Você deixa, em geral, a nomenclatura que você usa é lagrangiano com eletrodinâmica não linear. O pessoal, para fazer espalhamento fóton, eles usam essas daí ou eles dizem que é não? Não, aí a gente pega o mais especial. Pega o Euler Heisenberg, geralmente o pessoal que faz espalhamento fóton-fóton, que é o Delbrück, eles pegam o Euler Heisenberg. Ou pode pegar o Bornifeld também. O resultado do ano passado, né, da LHC, que pegou o espalhamento fóton-fóton, o trabalho do John Ellis lá com o grupo, eles usaram o espalhamento fóton-fóton, dados fenomenológicos do LHC, para tirar, modelando aquele espalhamento por Bornifeld. Então eles usaram o Bornifeld, mas tradicionalmente se usa Euler Heisenberg. Então, só retomando, a nossa última aula aqui da discussão do fóton com o parafóton foi a aula 5. Então, a aula 6, 7, 8, Léo entrou com outra discussão. Nós estamos voltando, então, essa aula 9 é a continuação da aula 5. E aí eu queria, nós já ficamos aqui cerca de 40 minutos conferindo o resultado da aula 5, que eu vou fazer a correção agora. Na aula 5, faltou um termo que foi crucial. Então, deixa eu instruir vocês aonde é que está escrito. Estou usando aqui o caderno do Dória como guia. E aí a gente, na aula 5, que foi a aula do dia 3 de maio, exatamente há um mês atrás, a gente foi trabalhando, não vou recapitular a aula toda, mas só vou dizer da onde nós partimos. Foi a aula, então a aula número 5, então, para todo mundo poder localizar bem aonde a gente tem que fazer o acerto. Aula número 5, no dia 3 de maio. Então, nessa aula aqui, a gente partiu desse termo aqui, dessa Lagrange. A gente introduziu dois potenciais, xi e yni, né? Que a gente já foi discutir, para depois agora ver o que é o fóton, como é que a gente discute o fóton aí dentro. Então tinha esse lagrangiano menos um quarto, xi ao quadrado, menos um quarto, y mini ao quadrado,
tinha um parâmetro de mix, que xmi, mi, y, mi. Então, esse é o parâmetro de mix, e aqui um termo tipo troca para o campo y, o potencial y. Então, tá certo. Então, nós partimos desse lagrangiano na aula 5. E aí fizemos o shift, depois fizemos a diagonalização da matriz de massa e chegamos a uma nova base de campos, que é isso aqui que foi. Tá? Então nós chegamos, agora isso aqui é importante, vou colocar aqui para vocês. Né? O que a gente trabalhou, que a gente chegou na aula passada, vamos colocar aqui, foi esse resultado aqui. Então, só para lembrar, para poder localizar direitinho onde é que foi o erro que eu estou corrigindo. Então a gente saiu dessa base, saiu dali, daquela base de campos x e y, aí pelo shift, a gente fez um shift no campo y, que afetou o campo x, aí a gente passou para uma nova base de campos, que foi o x-til e o y-til. Aí nessa base, que depois estava shiftada, nós precisamos diagonalizar a matriz de massa. Então, daqui para cá, o que a gente fez foi uma diagonalização da matriz de massa. Então, e aí a gente chegou à base final de dois campos, que a gente chamou x-til-til, y-til-til. Nessa base aqui, nós tínhamos visto que esse campo aqui é o campo de massa nula. E esse campo aqui é o campo massivo. É o campo massivo com a massa no menos que ao quadrado. Então, eu sou de 1 menos que ao quadrado. Então, chegamos a isso. Aí, nessa construção, nós chegamos às seguintes relações. Nós tínhamos, deixa eu tirar aqui, que aí eu preciso agora, a partir daqui que eu vou indicar as correções. Eu estou só recapitulando aonde é que a gente estava. Então, a gente passou para essa nova base de campos, nessa nova base de campos, né? x-til-til, y-til-til, o nosso lagrangiano era perfeitamente diagonal. Né? Então, a gente colocou. Então, o nosso lagrangiano ficou assim, nessa base. Temos um quarto de x-til-til, mi ao quadrado, tá? Aquela massa nula, e menos um quarto do y-til-til, mi ao quadrado, mais um meio, aí a massa, m2 sobre 1 menos π ao quadrado, y-til-til, mi ao quadrado. Então essa era a base, né, onde a gente tinha chegado à diagonalização. Então, x-til-til de massa zero, y-til-til de massa zero. E a transformação era essa aqui, que era importante. X, tá aqui, isso aqui está certo. Então isso aqui não tem que corrigir ainda não. X-til-til mi é raiz de 1 menos que ao quadrado. E a gente tinha introduzido um campo similar, né? Um parâmetro similar ao ângulo de Weinberg. Eu já vou lembrar aqui para vocês. Então ficava raiz da xmi mais seno de θ y, que é o tipo ângulo de Weinberg. E aí aqui o y quer copiar a ideia. Tá, então, só lembrando aí, quando a gente fez essa diagonalização, vocês percebem que quando a gente tinha que esse ângulo θ, a gente tinha essa relação.
a tangente de 2θ. Presta de novo aí, olha. Só para pegar isso. A tangente, aí a gente tinha chegado à relação que nos dava o ângulo tipo Weinberg, que era essa aqui, a tangente de 2θ é menos 2π raiz quadrada de 1 menos π ao quadrado sobre 2π ao quadrado menos 1. Esse aqui era o ângulo tipo Weinberg. E aí a gente vê o seguinte, se o parâmetro de mixing é zero, se o π for zero, o ângulo é zero. Então, se não houver o mixing, π igual a zero, tangente, então o ângulo θ é zero. E aí, seno de θ é zero, cosseno de θ é 1, e aí fica x2 igual a x igual a x, e y2 igual a y. Então a gente recupera. Então, se não houvesse o mixing, a gente está fazendo um teste de consistência, se não houvesse aquele mixing que misturando x com y, a base, esse resultado estaria reproduzindo que o modelo já é diagonalizável desde o início, x igual a x, y igual a y. Acabou. A gente fez esse teste. Agora a gente inverteu essa relação. Aqui que está o erro. Na aula passada, quando a gente inverteu essa relação, foi escrever o x e o y em função do x e do y, faltou o terminho cruzado. Opa, está copiando aí, né? A gente começou assim, olha. Só para lembrar. Então, esse foi o caminho que a gente seguiu. Pegamos adiante. Partimos dali na aula 3, na aula 5, fizemos a transição de bases e chegamos a essa forma para poder dizer que esse campo x é o autoestado de massa. É um campo que é um autoestado da matriz de massa. Massa zero. E esse aqui é o que é autoestado de massa com essa massa modificada pelo parâmetro de mix. Se o parâmetro de mix for zero, então a massa própria é de 2. Aí a gente foi inverter essa relação. E aí está a correção que a gente tem que fazer. Um erro simples aí de praticamente de copiar um resultado pulando no verbo, mas que fez toda a diferença. Então o que a gente vai fazer agora para corrigir é essa mudança. Vou colocar aqui. Peço desculpas aí pelo transtorno. É isso aqui. Então, invertendo aquela relação, inverter essa matriz aqui, que é uma coisa rápida e simples, né? Tem muitas simplificações, mas a gente chegou à relação final, então, que é o inverso. Então, x', que é o que está dando justamente, vamos dizer assim, a oscilação. 1 sobre a raiz de 1 menos q ao quadrado, cosseno do ângulo de mixing, x tilde μ. Então, esse aqui é o campo que tem massa nula, menos seno de θ sobre a raiz de 1 menos q ao quadrado, y tilde μ. Depois, e aqui que está o erro, vou assinalar bem claro para vocês, y', invertendo sempre aquela relação, seno de θ menos q sobre a raiz quadrada de menos q ao quadrado, cosseno de θ. E aqui está o erro.
Opa, na aula passada, nós nos esquecemos deste termo aqui. Você vai bem aqui e ver esse termo aqui que estava faltando. Correção. Então, na aula passada, nós esquecemos desse termo. Por que esse termo é fundamental? Porque se nós fizermos o parâmetro de mixing igual a zero, cosseno vale 1, esse fator aqui vale 1, esse fator é zero. Então, xmi igual a x tilde mi, que é o que tinha que ser. Se não houver mixing, já não preciso diagonalizar nada. Então, x é o próprio x tilde. Se não houver mixing, de novo, seno é zero, que é zero. Seno é zero, que é zero. Cosseno é 1. Então, fica y igual a y tilde. Então, bate direitinho. O que estava faltando na aula passada era isso. E aí estava dando que o y é zero. Se a gente fizer o mixing igual a zero, o y desaparecia, que era uma completa inconsistência. Era esse termo que estava faltando. Então, na aula passada, onde é que eu errei? Quando nós invertemos essa matriz aqui, esqueci de colocar esse termo. Faltou isso. Então, isso aqui deu toda a diferença. Então, essa correção está feita. Essa correção, ela chama outras correções mais à frente. Então, essa é a primeira correção. A segunda correção decorrente dessa correção diz respeito à relação entre os parâmetros arbitrários das transformações de Guide, aquelas funções que a gente chamava alfa x e alfa t. Vou explicitar aqui onde é que a gente tem que corrigir. Aí mais à frente, nessa mesma aula 5, a gente começou a olhar a transformação de Guide dos campos. Então, a gente fez as transformações de Guide do campo, a gente fez o seguinte, pegou a transformação de Guide geral, o 1 vezes 1, pegou a primeira simetria 1, que é essa aqui, constante acoplamento G, carga Q associada ao bóson X, parâmetro X, vezes a outra transformação aqui. As duas se somam, porque tudo é abeliano, tudo comuta, e G', QY, alfa Y. Né? Então, pegamos a transformação geral, que a gente pode, claro, somar, porque tudo é comutante aqui, porque tudo é abeliano. Então, ficou I, aí ficou G, QX, alfa X, mais G', QY, alfa Y. Então, foi essa. O que nós fizemos aqui? Nós já conhecemos, né, nós conhecemos aquela relação aqui. Nós tínhamos essa relação e antes de inverter essa relação, nós expressávamos, né, quer dizer, o x tilde, nós tínhamos essa relação aqui. Tá? X tilde mi igual a menos bem em detalhe para a gente saber onde localizar. Nós temos essa relação aqui, eu já vou dizer o que nós fizemos. Menos seno de θ, mais aqui. Então, nós tínhamos essa relação entre o x tilde, a base antiga, e a base nova. Só reproduzir aqui, a relação é essa, né? Isso está certo. Então opa. Peraí, a x, peraí, x. É 1 sobre a raiz por cima. Então está aqui. X tilde. Ah, não, está certo. X tilde. Está certo. Peraí, não, está certo. Desculpa, obrigado. Está certo. X tilde. É isso aqui, a raiz é a inversa dessa aqui. Obrigado. Deixa eu voltar aqui. Isso. Só para localizar aqui. Isso. X tilde está aqui, só para conferir, está tudo batendo direitinho. Então nós tínhamos isso aqui, essa relação. Beleza. O que nós fizemos com essa relação? Aonde é que ela entrou agora? Ela entrou aqui. Nós vamos fazer a transformação de Gauge. Sabemos a transformação de Gauge do x e do y. Pegando aqui. Então, está lá. Então,
pegamos a variação de gauge. Conhecendo a variação de gauge do x e do y, nós já sabemos que a variação de gauge do x é menos di alfa x. Quem é a variação de gauge do y? É menos di alfa y. Então, o que nós queremos é que esse campo aqui também tenha a sua variação de gauge através de um parâmetro alfa tio x. Então, o que nós fizemos agora foi, com essa relação aqui, obter um alfa tio x em função do alfa x e do alfa y. E aí, o que sai para a gente é exatamente essa relação. Alfa, quer dizer, usando isso aqui, eu estou só repetindo que isso aqui foi feito, está certinho. Então, a gente tirou aqui o alfa tio x, né, dava para nós botar aqui, tiramos isso aqui, o alfa tio x, deu para nós raiz de 1 menos qi ao quadrado, cosseno, dá a mesma relação, mais que seno. Alfa x. Sai exatamente daqui. O sinal menos ele se fatora todo e os gradientes todos também vão embora. Aqui, claro, que o índice em cima. Então, a gente tirar essa relação dos parâmetros. E aqui apareceu mais seno de θ. Então, essa relação está perfeita. Na aula passada, ela batia, tá certo? Então, tínhamos essa relação e tínhamos a relação que depois a gente fez a mesma coisa para o y. E aí tiramos o alfa tio y, que na aula passada também está correto. Então, tiramos o alfa tio x e o alfa tio y em função do alfa x e do alfa y. Exatamente como está aqui, está tudo certo, não precisa corrigir. Onde é que nós erramos? De novo nessa inversão. Quando a gente agora vai escrever o alfa x e o alfa y em função do alfa tio, os alfa tio, a gente também esqueceu desse famoso cosseno. Então, só para colocar aqui, a relação que ficava era essa aqui. Alfa x, eu fui inverter a relação, alfa x ficava 1 sobre a raiz, cosseno, alfa tio x. Então, isso aqui também não precisava corrigir que está certo, mas eu estou só retomando. Menos seno sobre a raiz, alfa tio y. Então, essa relação aqui, na aula passada, também estava certa. Depois, essa relação aqui está dando para nós, vai dar para nós o alfa y. Para derivar, tá? Então, ficou seno, menos isso aqui, alfa tio x. Perfeito. O erro é no mesmo lugar. E aqui, mais cosseno, alfa tio y. Então, o erro também está aqui. Então, na aula passada, é preciso corrigir essa relação aqui também. Esse mais cosseno aqui não estava... E aí a coisa fica ok, porque se aí a gente fizer de novo o cheque, né, do parâmetro sendo zero, fica alfa x igual a alfa tio x. Isso aqui dá zero. De novo, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, alfa tio y igual a alfa y. Então fica tudo certinho. Então a correção é aqui, na relação sempre inversa do alfa e do alfa, dos alfas em função do alfa tio x. Então, correção feita. Isso foi importante, porque isso aqui nos levou depois às cargas. O que nós fizemos em seguida? Então, conhecendo, voltando aqui a essa relação, as transformações de gauge, né, iniciais, e reescrevendo tudo isso na nova base. O que eu estou querendo chamar a atenção? Quer dizer, só para a gente não perder o foco também dessa discussão, a gente está fazendo uma correção técnica aqui, mas na verdade o que está em jogo, né, é uma, vamos dizer assim, é um conceito. É que quando a gente muda a base de campos, e a gente tem uma simetria de gauge, quer dizer, uma teoria de gauge, a gente muda a base de campos, a gente automaticamente também afeta as funções arbitrárias que fazem as transformações de gauge. Então, há uma redefinição das próprias funções que fazem as transformações de gauge. E aí, é claro, se eu agora sei alfa x e alfa y, tanto esse alfa x quanto esse alfa y, em termos de alfa tio x e alfa tio y, né? Vamos substituir essas relações aqui, porque o que essa relação vai dar para a gente? Ela vai nos escrever essa transformação 1 dessa mesma forma. Ela vai dar para 1. Oi? É o 1 vezes... Aqui, desculpa, eu esqueci de botar. Corrida. É o 1 vezes 1.
E a transformação 1 no setor X, com a transformação 1 no setor Y. Está lá. Então a gente vai ter agora a nossa transformação 1 no setor X tio, e a transformação 1 no setor Y tio. O que a gente vai ter que escrever vai ser isso aqui na forma exponencial de I, Q tio X alfa tio X mais Q tio Y. Quer dizer, agora, substituindo essa relação aqui, correta aqui, a gente vai tirar a relação entre as cargas. Né? Então, a gente vai tirar, coloca aqui, e aí a gente vai fatorar tudo que é o coeficiente do alfa, dessa combinação linear aqui. Né? Vai aparecer x tio alfa tio x, alfa tio y aqui, alfa tio x, alfa tio y aqui. Aí eu vou separar. Tudo que tem alfa tio x vai ser o coeficiente, vai ser esse operador de carga e esse operador de carga. Então a gente chegou, quer dizer, usando as relações corretas, isso aqui estava faltando, portanto esse termo aqui fez falta aqui, e aí a gente obteve uma relação entre as cargas. Então vamos ver quem são as cargas Qx e Qy, né? Em função de tio x e tio y. Vamos botar aqui agora. Eu acho que aí também tem uma correção a fazer. Vamos lá. Agora está toda a dela. E aí nós chegamos a isso aqui. Substituindo então corretamente, né? Desculpa eu repetir tanto, mas é porque eu tinha errado. Substituindo então corretamente essa relação aqui, estava faltando aquele termo, aquele cosseno que estava sobrando aí no ar, a gente chegou a essas relações aqui então. Q tio x, vou te dar o caderno, tá? Q tio x, essa ficou correta, fica G cosseno de θ sobre a raiz. Relação bate com a aula passada. A relação que não bate é essa aqui. Vai aparecer o termo novo. O mesmo termo que estava faltando. Então, vou colocar. Então, esse termo é o termo a corrigir. Que é o que salva o nosso resultado. Pode colocar aí, que é o que salva o nosso resultado. Por quê? Porque se o Q é zero, o QY, que é o tio Y, fica zero. Porque antes estava ficando zero. Isso aqui é zero. Isso aqui é zero, então ficava Q tio Y, igual a zero. Agora não, justamente dá 1 aqui, então fica Q tio Y igual a G' QY. Então está corrigido. Então era isso que estava faltando. Então a gente sabe, depois vou botar aqui a inversa também, então a gente sabe escrever as cargas da base diagonalizada, então a gente vai poder escrever essa relação finalmente. A gente já sabe quem são esses parâmetros e já sabe quem são também essas cargas em função das cargas originais. Então, essa relação aí é uma relação tipo que é uma nishijima, que é quando a gente combina, né, as cargas originais para dar a carga final. Vou colocar aqui, agora essa relação agora eu acho que a gente não tem. Vai ser o contrário.
repetitivo aqui. E aí agora a gente só vamos inverter essa relação. Então vamos dizer, isso aqui a gente não chegou a fazer na aula passada. As cargas novas, as cargas antigas em função da vamos precisar escrever aqui, vamos querer colocar aqui o QX e o QY. Nós vamos precisar inverter essa matriz aqui. Deixa eu inverter essa matriz, certinho. Nós vamos querer inverter essa relação. Então, vamos pegar essa matriz aqui, G cosseno sobre a raiz, tá? Só para fazer o cálculo rápido aqui, G cosseno sobre a raiz, G' seno menos que cosseno sobre a raiz. G cosseno sobre a raiz, G' seno sobre a raiz. Vamos inverter essa relação. E aqui, menos G seno sobre a raiz. E aqui, G' que seno sobre a raiz mais cosseno. Então, vamos precisar inverter essa relação aí. Eu inverter essa matriz 2 por 2, dividir pelo determinante. Então, o determinante dela vai ficar G', vou botar aqui, só para fazer o determinante, vai ficar G', seno, cosseno, mas vai ficar esse termo aqui. G', vai ficar aqui, seno, cosseno, sobre a raiz. Primeiro termo, né? Vai ficar G' aqui, seno, cosseno sobre a raiz, mais cosseno ao quadrado sobre a raiz. Esse é o primeiro termo. Depois a outra parte do determinante vai ficar esse aqui, então vai ficar mais G'. Aí vai ficar seno ao quadrado sobre a raiz. E menos que seno, cosseno sobre a raiz. Então tá assim, esses termos cruzados aqui se cancelam. E aí o determinante fica G' sobre a raiz. G' sobre a raiz. Então na hora de dividir pelo determinante, vou dividir pelo determinante. Então vai subir uma raiz, vai subir a raiz quadrada de 1 menos que ao quadrado, G'. É um denominador. E agora, na hora de inverter a matriz, o de sempre. A gente troca, esse sobe e esse desce. Vai ficar G', que seno sobre a raiz, que seno sobre a raiz, mais cosseno. E aí o outro desce, G cosseno sobre a raiz. E os termos fora da diagonal trocam de sinal. Vai ficar menos G', seno, menos que cosseno sobre a raiz. Estou só invertendo a matriz, para baixo só o G e cosseno. E aqui embaixo troca o sinal, vai ficar G seno sobre a raiz. Então nós estamos escrevendo a inversa, para botar aqui, deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui foi cálculo intermediário. Então nós estamos invertendo aquela matriz e obtivemos aqui esse resultado. Então essa raiz aqui, eu posso cancelar com essa, e aí esse cosseno aqui vai estar multiplicando uma raiz. Esse seno aqui vai multiplicar uma raiz e essa raiz desaparece. Essa raiz desaparece, essa raiz desaparece. E aqui tem tudo G', eu vou dividir por G'. Então aqui vai ficar 1 sobre G. E aqui vai ficar menos 1 sobre G. Aqui vai ficar 1 sobre G'. E aqui vai ficar também 1 sobre G'. Então a gente vai ter que QX vai ser isso, que é 2 tio X, menos isso, que é 2 tio Y. Então esse G eu posso trazer para cá. Então fica GQX. GQX vai ficar que seno mais a raiz de 1 menos que ao quadrado
E aí depois, menos raiz seno. Posso botar mais? Botar assim. Acontece menos aqui, vai dar menos raiz de 1 menos Q ao quadrado seno. Mais que cosseno. Depois a parte de baixo vai ficar G'. Então isso aqui na aula passada eu acho que eu não tinha chegado a escrever. Não, se eu tivesse chegado a escrever, teria escrito errado. Então ficou G' vai ficar seno de θ de x mais cosseno de θ que tio isso. Aí também, de novo, acerta o que tinha que acertar. Na aula passada isso aqui teria dado errado. Então a gente tem, se o θ for 0 e o Q também for 0, então isso aqui é 0, isso aqui vale 1, então fica GQx igual a Q tio x. Isso aqui vale 0, isso aqui vale 0. Isso aqui vale 0, isso aqui vale 1, então fica GQy igual a Q tio x. Então fica ok. Então a gente agora, finalmente, acertou as cargas. Então a gente tem a passagem, né, das duas bases. Quer dizer, em cada base, quando a gente inicia, né, montar o modelo, a gente começa com duas simetrias, U1 na base x, y, com as cargas definidas nessa base. E aí agora a gente vai para a nova base. Deixa eu colocar aqui. E aí, porque o que estava em jogo para nós agora? Era o acoplamento, né, com a matéria. Então a gente tinha o seguinte, nós tínhamos a derivada covariante inicial, quer dizer, a nossa derivada covariante, né, na base inicial, vou botar assim, escrita com a base inicial, era desse modo aqui, a gente escreveu a derivada covariante desse modo. Derivada usual mais IG. Aí a carga associada a x e o campo de gauge x. E depois aqui, constante de acoplamento associada, né? E Q'y, opa, IG, QY, y. Então isso aqui é a derivada, né, covariante na base inicial. Está mantendo as convenções certinhas. E G, QX, mais isso dá certo. E aí agora a gente vai sabendo então agora quem é GQX. Então a gente tem essa relação GQX em função de Q tio x e Q tio y. Então a gente sabemos expressar isso aqui em termos dos tio e sabemos expressar isso aqui também em função do tio. Vamos fazer essa verificação agora. Então deixa eu colocar aqui o seguinte. Vamos precisar escrever tudo isso aqui, né? Então vamos expressar GQX, está aqui, vamos multiplicar por x'mi, que é na nossa base. Então a gente tem o x'mi, vamos passar tudo para a base, né? Com duas linhas, com dois tipos, desculpa aí. Vou pegar aqui, então o nosso x'mi, então está aqui. Então vamos, GQX, né? Vamos ter que multiplicar pelo x'mi. Então vamos pegar essa primeira, vamos fazer esse cálculo, vamos fazer o seguinte, depois eu volto. Então a gente vai pegar primeiro, vamos fazer porque isso aqui é importante a gente ter certeza. Então a gente vai ter que fazer esse cálculo agora. GQX, x'mi. Não, GQX está aqui, já sabemos quem é. Vamos só colocar então o x'mi. Pegando aqui, aproveitando a expressão que nós temos do x'mi. Então o nosso x'mi é 1 sobre a raiz, vou botar 1 sobre a raiz só para ter, cosseno x tio
menos 1 sobre a raiz, seno y tio. Então tá, então vamos fazer esse produto aí. E vamos expandir isso aí, vai estar grandinho, tem que vamos lá. Então vai ficar primeiro esse termo. Então vamos fazer direitinho. Quando a gente multiplicar, vamos produzir o Q tio x, Q tio x com x tio y. Então, fazendo esse produto aqui, vai dar Q seno cosseno sobre a raiz, vai ficar Q seno cosseno sobre a raiz, tá aqui, ó. Q seno cosseno sobre a raiz, né? Então vai ficar Q tio x tio, fazendo esse vezes esse. Ainda falta esse pedacinho aqui. Essa raiz aqui vai cancelar essa raiz, aqui vai dar cosseno ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado, Q tio x tio y. Certo? Estamos fazendo esse primeiro produto aqui. Então, o primeiro tempo ficou aqui, seno cosseno sobre a raiz, o segundo tempo a raiz cancela com a raiz, ficou substituindo aqui. Oi, estou substituindo, estou pegando isso aqui, estou fazendo esse produto. Isso que nós estamos fazendo. Nós queremos agora reescrever essa derivada covariante, tudo na base de tio. Então, estamos fazendo esse produto aqui. G de x vezes x. Escrevendo tudo em função dos dois tios. Então, ficou. Tá legal? Acho que não errei em cálculo, né? Esse vezes esse. Agora, esse vezes esse. Menos. Vai ficar menos. Esse seno aqui vai ficar seno ao quadrado. Então, vai ficar menos Q sobre a raiz. Esse termo aqui. Menos Q. Seno ao quadrado. Sobre a raiz. E aí ficou Q tio. X. Y. Tio. Estou fazendo esse com esse, né, que foi o primeiro vista, esse com esse. E aí agora, essa raiz cancela com essa raiz, então fica menos seno cosseno, menos seno cosseno, que tio x, y, tio. Nós fizemos esse termo aqui com os dois. Agora vamos fazer o segundo termo mais. Então esse termo aqui vai ficar menos isso aqui. Com esse aqui vai ficar menos. A raiz vai se cancelar. Menos seno cosseno. Tá? Menos seno cosseno. A raiz cancela com a raiz e vai ficar Q tio y. Q tio y, x, tio y, são os mistos, né? Ainda tem um outro termo a fazer, vai ficar mais Q cosseno ao quadrado sobre a raiz, mais Q cosseno ao quadrado sobre a raiz, Q tio y, Esto pasando por la text web via para você se manter com a text. Perfeito, então já fizemos esse termo aqui. Agora vamos fazer, nós fizemos esse termo aqui, com esse todo aqui, Q tio y, x tio y, tá certo? São dois termos. E agora esse termo final aqui. Vai ficar Q tio y. Então, deixa eu só uma coisa. Então a gente fez o primeiro termo, foi Q tio x, com x tio y. Então tá, esse termo aqui, com esse aqui, Q tio x, tá, y. Então esses dois aqui. Depois eu fiz esse cara aqui com esse aqui. Também deu esses dois termos aqui. Agora eu estou fazendo esses dois termos aqui como primeiro. Então ficou Q tio y, x tio y, Q tio y, x tio y. Fizemos esse com esse. Agora vamos fazer esses dois aqui. Então de novo vou fazer o outro. Q tio y. Então vai ficar agora só o primeiro termo, né? Foi esse aqui. Com isso aqui, cancelou. E depois esse carinha aqui.
multiplicar esse termo aqui por esse aqui. Então ficou raiz com menos a raiz, deu menos 1, seno cosseno, que tio y, x tio y. Agora, de novo, esse cara aqui com esse aqui vai ficar menos de dentro, vai ficar mais. Só para não ter a ordem, para não trocar. Então, fazendo esse termo aqui, agora com esse aqui, vai ficar mais, a raiz vai cancelar a raiz, e aí vai ficar seno ao quadrado, e aí vai ficar aqui tio y, tio y. Então, fizemos esse cara aqui, agora vamos fazer esse cara aqui com esses aqui, os dois aí, né? Porque tem que dar no final do dia 2, cada termo daqui vai multiplicar 2 aqui, 4, 6, 8 termos. Né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, está faltando com esses dois termos. Esse com esse aqui, então vai ficar aqui cosseno ao quadrado sobre a raiz. Aqui cosseno ao quadrado sobre a raiz, que é tio y, x tio y. Depois o termo final, que vai ficar menos i seno cosseno sobre a raiz. Isso tudo é cálculo intermediário, né? Não vou nem escrever com muito detalhe. Menos i seno cosseno sobre a raiz, que é tio y, tio y. Então, acho que é o que a gente fez aqui. Multiplicamos isso tudo por isso tudo aqui. Então, acho que eu vou só recapitular para a gente não ter que. Para eu mesmo não estar errado. Então, multiplicamos esse termo aqui, primeiro por todo esse aqui. Então, ficou aqui, seno, cosseno sobre a raiz, está certo? Esse com esse. Depois fizemos esse aqui também com esse aqui. Então, ficou a raiz, cancelou, ficou cosseno, fizemos esse termo todo com esse termo. Então, agora vamos fazer esse todo com esse aqui. Então, ficou menos i seno ao quadrado sobre a raiz, que está dando. Depois aqui menos, também seno, cosseno. Agora vamos fazer esse aqui com ambos, né? Então, ficou o primeiro termo, menos seno, cosseno, que é tio y, depois o outro vai ficar mais, seno ao quadrado, a raiz cancela, tá cá. E depois o outro termo ficou menos, ou mais i, cosseno ao quadrado sobre a raiz, que é tio y, x tio y, e depois menos i, seno, cosseno sobre a raiz. Tá? Então fizemos esse pedaço agora. Agora vamos fazer o pedaço e botar aqui para a gente não errar. Que vamos fazer isso aqui agora. G', QY. Vamos lembrar aqui quem era. Vamos escrever aqui G', QY, quem é para nós. Estou escrevendo aí agora. Não precisa fazer. G', QY. Está aqui. Seno de θ. P. Tio x mais cosseno de θ, que é tio. Então isso aqui é o nosso G' QI. Agora vamos escrever o nosso YI aqui. A gente fazer a mesma coisa que a gente fez ali. Vamos pegar aqui o nosso YI, que é seno de θ menos que cosseno sobre a raiz x tio mais que seno sobre a raiz mais cosseno y tio. Confere aí, gente. Tudo certinho, né? Então tá, a gente fazer. Então agora vamos fazer esse produto. Então foi o seguinte, vou botar esse resultado aqui. Esse resultado aqui, já tem que somar os dois depois, botar o fator em tudo, para pagar isso aqui, que era a parte intermediária, e vamos fazer aqui, botar aquele resultado aqui, cálculo. Depois a gente tem, claro, isso aqui tem esse i, só esqueci de botar esse i no final, a gente multiplica tudo por isso. Então vamos fazer esse produtinho aqui agora, que é aqui, tio, então vai ficar o seguinte, vai ficar seno ao quadrado, fazer esse cara, vezes esse aqui, então vai ficar seno ao quadrado,
Q tio tio X, X tio tio, é esse termo aqui. Depois, menos seno cosseno sobre a raiz, menos Q, seno, cosseno sobre a raiz. Menos Q, seno, cosseno. Q tio tio X, X tio tio. Q tio tio X, X tio tio. Então, esse primeiro termina aqui. Agora vamos fazer esse com esse. Vai ficar mais Q seno ao quadrado sobre a raiz. Q seno ao quadrado sobre a raiz. Q tio tio X, Y tio tio. E depois mais seno cosseno. Q tio tio X, Y tio tio I. Certo? Então, mais Q seno. Então, deu 2, 4 termos, né? 1, 2, 3. Então, fizemos esse termo aqui, está pronto. Agora, vamos fazer o segundo. Então, vai ficar mais seno cosseno, Q tio tio Y, mais seno cosseno, Q tio tio Y, X tio tio I. Depois, menos Q cosseno ao quadrado sobre a raiz. Menos Q cosseno ao quadrado sobre a raiz. Q tio tio Y, X tio tio I. Fizemos essas coisas aqui. Mais seno cosseno. E menos Q cosseno. Agora o termo final que vai ser mais seno cosseno, mais Q seno cosseno sobre a raiz. Mais Q seno cosseno sobre a raiz. Q tio tio Y, X tio tio. E depois mais cosseno ao quadrado. Certo, gente? Vamos lá, então. Então, a gente fez isso aqui. Depois a gente coloca, quer dizer, quando a gente somar esses caras, vai ter sempre esse, vamos esquecer desse fator aqui. Agora, vamos ver, esses termos que são diagonais têm que ficar. Quer dizer, então, aqui eu tenho Q tio tio X, X tio tio I, menos Q seno cosseno sobre a raiz. Então, esse termo aqui, ó, parece, está indicando que cancela com esse. Aí depois, esse termo aqui, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, faz 1. Então, esse termo aqui sobrevive. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui a gente já fez também. Vou botar aqui. Vou botar os termos que Você sobrevivem. tem um G e um G', né? Oi? Não, mas o G eu já incluí, ó. Eu já fiz esse produto. Eu fiz G e G, né? Então o G já está incluído. Então ficou seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então sobrou para nós aqui um I. Q tio tio X, X tio tio I. Olha esse termo aqui, eu vou dizer, esse termo aqui se juntou com esse. Depois eu vou ver aqui, Q tio tio X, Y tio tio I. Q tio tio X, Y tio tio I. Esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, está cancelando esse aqui. Depois, Q tio tio X, Y tio tio I. Q tio tio X, Y tio tio. Então, esse aqui, ó. Esse aqui. Está cancelando esse aqui. Depois ali, Q tio tio Y, X tio tio I. Mais seno cosseno, menos seno cosseno. Então, fiz esse termo aqui. Está cancelando esse aqui. Depois,
menos que cosseno ao quadrado mais que tio y. Então esse termo aqui, cancelando esse aqui. Menos, né? Legal. Depois, aqui, seno cosseno mais que tio y. Então esse termo aqui, cancelando esse aqui. Depois sobrou esse seno ao quadrado mais esse cosseno ao quadrado. Dá mais i. Então acho que isso aí fecha, que aí mostra que a gente realmente estava, nosso resultado estava consistente. Né? Então, quer dizer, na nova base, uma derivada covariante mantém a mesma forma. Agora, na base, vamos colocar assim, na base física, né? Que é a base física, por quê? Porque os campos tio são os campos que têm massa bem definida, são campos que são autoestados de massa. Então, na base física, né? A gente tem que a nossa derivada covariante fica igual, ela fica dI mais I, aí ficou E tio x, tio i, mais i, e tio y, tio. Então fica uma réplica, né? Quer dizer, as transformações de Gauge a gente já viu como é que são, quer dizer, nessa nova base, as transformações, deixa eu apagar isso aqui. Nessa nova base, só colocar aqui, né, as transformações então, de Gauge, quer dizer, compativelmente, né, na base física, vamos colocar assim, né, nós já tínhamos então visto que as mesmas coisas variam. A transformação de Gauge é 1, né, cross 1, nessa nova base, então, ela ficou I tio, alfa tio. Colocar assim, né? Ou assim, a gente define as cargas. E aí as cargas a gente tem, quer dizer, as cargas novas são as cargas antigas, e a gente tem também a variação dos campos de Gauge, né? Quer dizer, delta x tio i menos dI alfa tio, alfa, né? E o delta y tio. Quer dizer, então é praticamente, né, uma réplica do que nós tínhamos inicialmente. Isso aí é o setor de Gauge puro, fechado. Então, essa correção, essa discussão é interessante, né? Para a gente marcar, quer dizer, as coisas naturalmente, quer dizer, as redefinições são todas feitas de uma forma compatível, de tal maneira que no início e no final a gente tem a mesma estrutura de derivadas covariantes e realmente a gente desacopla o problema. O campo de Gauge só vê a carga x, aqui o campo x tio só vê a carga q tio, e aqui o campo y só vê a carga y. Então a gente separou tudo automaticamente, quer dizer, o formalismo, né? O interessante é que o y ele tem massa. E tem transformação de Gauge. Tem transformação, quer dizer, só que essa, vamos dizer, ele tem massa e tem transformação de Gauge, mas essa assimetria de Gauge é quebrada. Ele tem uma transformação de Gauge, mas a transformação não é uma simetria do problema. Não é uma invariante, porque é um campo só. Então, se você fizer isso aí analogamente, talvez na formulação que você desenvolve, né, de mais potenciais, aí a coisa fica diferente. Mas aqui só então foi bom você chamar a atenção disso, né? Vamos chamar a atenção.
para não dar problema. Quer dizer, chamar a atenção de que tem essa transformação de gauge, mas essa transformação de gauge não é uma simetria. Aqui sim, essa transformação de gauge é uma simetria, porque o meu problema ele só depende de x til μi. Então, isso é invariante de gauge. Nesse setor, eu tenho o famoso termo de massa. Nós temos y til μi ao quadrado, parecido com aquela massa, m2 sobre 1 menos π ao quadrado. Então, é esse termo de massa, tipo própria, que faz com que essa transformação de gauge não seja uma simetria do Lagrangiano. Então, eu tenho uma transformação de gauge, mas não tenho uma simetria. Aqui não, eu tenho. Então, esse 1 aqui é o 1 que, vamos dizer, que é simetria exata. O outro 1, ele é quebrado pelo termo de massa, chamando a atenção disso, né? Agora, vou colocar aqui, quando a gente definiu, vou colocar agora a introdução da matéria, que é o que a gente estava falando na aula passada, introduzindo a matéria carregada. Eu preferi fazer assim, que eu acho que assim fica mais limpo o tratamento. Antes de introduzir a matéria, a gente limpa tudo, independentemente da derivada covariante já está atuando no campo de matéria. Eu acho que isso aí é isento do campo de matéria, quer dizer, é a estrutura de gauge que se preserva. Então, a derivada covariante, ela naturalmente é preservada, independentemente de qual seja o campo de matéria. Na aula passada eu estava indo já colocando o campo de matéria para depois verificar essa igualdade. Eu acho que é melhor trabalhar, quer dizer, mostrar que a derivada covariante ela mantém a mesma forma, independentemente da matéria. Agora sim, vamos introduzir a matéria carregada. A gente ainda não discutiu uma coisa importante aqui. O que é o fóton para nós? O fóton é o X ou o fóton é o X til, que tem massa zero? E aí eu posso trabalhar com o fóton acoplado com aquele outro termo por um termo cinético, ou eu posso trabalhar com os dois caras desacoplados. Essa discussão nós vamos ter que fazer na próxima aula, mas hoje eu queria preparar todo o background para a gente chegar lá. Então vamos voltar aqui, matéria carregada. Então, colocar aqui, quando a gente define a matéria, então, quando a gente introduz as duas simetrias 1 iniciais, né, a gente introduz a matéria tem carga segundo os rumos iniciais. Então, quer dizer, colocando assim. Então, as cargas referentes aos campos de gauge na base, que a gente pode chamar na base construtora, né? Então, quer dizer, as cargas, então, quer dizer, estão introduzindo a matéria carregada. Então, vamos lá colocar aqui as cargas são matéria carregada. Não, matéria carregada. As cargas são vistas, quer dizer, em ambas as bases, como a gente já viu, né? As bases. Então, quando a gente colocou a matéria, então a gente falou, tá bom. Então vamos dizer que eu pego um campo psi. Então vamos dizer que esse campo tenha duas cargas. Ele tem a carga Qx e tem a carga Qy. Então vamos dizer que aqui a gente está usando mais o Qx grande no sentido de operador de carga, né? Vamos usar, quer dizer, mas aí no caso abeliano as duas coisas coincidem. Estou na verdade dizendo o seguinte, que Qx atuando em psi, me dá essa carga aqui pequena. Estou dizendo, o meu campo psi, ele é um autoestado desse operador com a carga Qx. Quer dizer, o que vai aparecer na derivada covariante efetivamente é isso aqui. E vamos dizer que o meu campo também seja carregado segundo a primeira simetria, segundo o Qy. Então, a segundo tem também uma carga Qy. Então, esse meu campo é duplamente carregado. Então, a derivada covariante dele está aqui.
elevada por variável. E aí, claro, os acoplamentos de gate, né? Lagrangiano com os acoplamentos, né? Quer dizer, Lagrangiano da matéria acoplada. Lagrangiano dos acoplamentos da matéria vai ser menos G, QX, XI, aí psi barrado, gama psi, e depois menos G, vinha, QY, carga Y, campo de gay de YI, psi barrado, gama I, psi. Tá. Então, essa é a carga vista por essa. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque depois nós vamos ter que ver quem é o fóton para nós. Quer dizer, vamos só agora rapidinho, né? Quer dizer, nós já vimos que, deixa eu apagar aqui, que essa carga QX. Então, outra coisa, desculpa, nós já sabemos então que na nova base, quer dizer, na base nova, na base, vamos dizer assim, na base física, né? E a gente vai ter que QX, XMI, quer dizer, a gente já viu que só tem que tomar RIG, X. Então, nós já tínhamos visto que tínhamos já feito isso aqui, QX, XMI, mais G', QY, Y'I. A gente já fez isso aqui até agora, a gente viu que isso aqui pode ser escrito assim. Então, quer dizer, o lagrangiano de acoplamentos, né, visto nessa base, a gente vai ter as cargas, né, que vão aparecer nesses acoplamentos, porque aqui a gente está vendo essas cargas acopladas com X e com Y. Agora, o lagrangiano da matéria acoplada pode ser também, claro, reescrito, né? Vai ficar menos G, que tio X, I, psi barrado, gama psi, menos, aqui vai ser desse jeito, menos que Y. Uma coisa que eu vou querer discutir melhor na próxima aula é a incorporação do parâmetro de acoplamento. E aí, lembrando que G, QX, deixa eu só escrever aqui. Talvez seja melhor até colocar desse modo aqui.
mostrando o Dória Copiar, vou comentar com vocês isso aí e checar a relação aqui que eu estou botando de cabeça, mas não sei se está muito certo. Aqui. Não precisa combinar. Então, Q tio tio X fica G, você na Q mais G', blá blá blá, Q tio tio Y menos G, mais G', assim, mais que eu sou. Então dá certo. É sempre isso aqui que eu estava preocupado. Não está no lugar certinho, mas esse cosseno de tela. Então, essas cargas aqui, a gente vai ter que então pensar. Quando a gente constrói as simetrias iniciais, quer dizer, as cargas iniciais, as cargas finais que vão ser lidas, vamos dizer assim, que vão estar ligadas ao acoplamento realmente mínimo, né, com os bósons físicos, que são esses caras massivos aqui ao estado de massa, são essas cargas, vamos dizer assim, efetivas. Então, vem aquela carga original, vamos dizer, se eu disser que o meu fóton, né, se eu quiser, no eletromagnetismo, vamos dizer o seguinte: se o que for zero, eu tenho o x separado do y. Então, quando o que é zero, isso tudo aqui é zero. Isso aqui é 1 e o cosseno de θ é 1. Então, gqx faria o papel da minha carga eletromagnética. Quer dizer, a carga eletromagnética, quer dizer, o valor da carga eletromagnética, quer dizer, se o x é um campo de gauge, é o fóton realmente, né? Se o x é o fóton, o QX, no caso aqui igual a zero, o QX é a carga eletromagnética. Então eu vou chamar esse G de E, porque isso aqui vai ser o acoplamento eletromagnético, vai ser o E, e a carga pode ser 1 menos 1, se for elétron, se for pósitron, não importa. Então eu estou vendo que essa carga aqui, agora quando eu introduzo esse acoplamento, essa carga, esse E aqui, que é a constante de acoplamento, ela começa a ser corrigida por esse fator aqui. E tenho esse termo, esse campo aqui também. Essa carga QY aqui, quer dizer, esse campo Y, né, ele vai trazer uma informação, quer dizer, da carga eletromagnética. Então, a questão que nós vamos ter que discutir agora é o que é o fóton. Eu vou imaginar que o fóton é o X, que tem um mixing com um Y. Aquele mixing é muito pequeno, aquele parâmetro aqui pode ser muito pequeno, ou eu vou querer dizer o seguinte: não, para mim o fóton é o cara que tem massa zero. Quem tem massa zero não é nem o X nem o Y, quem tem massa zero é o X tio tio. Então, se eu for interpretar esse cara aqui, se esse cara aqui é realmente o meu fóton, essa carga aqui vai ser a carga eletromagnética, vai ser, eu vou querer chamar isso aqui vai ser o valor da carga eletromagnética. Lembrando que aqui dentro está introduzida a constante de acoplamento G, quer dizer, esse tio X seria E vezes o valor da carga, 1 menos 1 de qual, mas a unidade de carga seria o E. Agora, mas eu posso pensar o seguinte: como na teoria eletrofraca, por exemplo. Na teoria eletrofraca, o que a gente faz? A gente, quando constrói um modelo, a gente constrói, ou vamos dizer, vamos pensar no caso dos quarks, por exemplo. No caso dos leptons também. Quando a gente constrói a teoria eletrofraca, né, a gente tem as cargas iniciais, SO2, 1. Nós não sabemos nada sobre quem é a carga eletromagnética. O fóton aparece depois, e aí a gente interpreta aquele G seno de θ como sendo a carga eletromagnética. Aqui nós temos esses dois pontos de vista. Quer dizer, quando nós definimos, né, as nossas simetrias iniciais, eu estaria dizendo que a minha carga eletromagnética, ela é ou o Q ou o QX. Eu poderia pensar o seguinte: se eu interpretar o meu X tio, como sendo o fóton, que é o cara que tem alto estado de massa, então eu fixo a minha carga Q tio X como uma carga eletromagnética. Mas, pelo contrário, se eu quiser usar aquele termo de acoplamento, o termo cinético, que tem o Q, ele é que faz o mixing, quer dizer, quando nós escrevemos o xmi, esse xmi tem uma parte aqui, um coeficiente lá que envolve os tetas e os x, que é o x tio, que é o alto estado de massa. E mais uma parte aqui,